A corrida de rua é um esporte, óbvio, ele é competitivo, mas não é com o outro, é contigo, né? Quando a gente entende isso, que é algo assim para superação pessoal, tu começa a entender assim, então é possível, né? É possível. Então eu vou praticar, porque antes era uma quadra, depois era a Dom Joaquim inteira, depois era 5 km, quando vê 10 km, daí tu vai indo. Então esse grupo foi bem importante para mim. Aí, como eu disse, a minha profissão é comunicadora, eu já trabalhava com organização de eventos, e daí então eu comecei a me entusiasmar e aí a viajar, né, para eventos de corrida de rua, assim. E daí eu me encantei na primeira prova que eu escolhi aleatoriamente. Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, é o podcast sobre gestão, empreendedorismo e negócios mais antigo do Brasil desde 2015, com episódios todas as semanas. Eu sou o Leandro Rodrigues, sempre ao meu lado aqui está a Érica Martins do @Leituras de Negócios. Vou dar um grande abraço para o Vinícius Justo, o quê? Aumentando o PIB do Brasil. Um grande abraço para o Vinícius aí, tá? Não para esse homem. E aqui no Café a nossa missão é falar a verdade nua e crua sobre criar e gerenciar negócios com temas específicos, histórias empreendedoras e muito mais. E para isso nosso time de hosts é formado, né, formados são em professores e empreendedores com mais de 15 anos aí de estrada. E para todo esse trabalho, é claro, nós sempre falamos em nome dos nossos parceiros, Agência Arcona, marketing de resultado, impulsiona o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. E também falamos para a VG. A VG existe para mostrar que resultado não é sorte, é método. Por isso ajuda a empresa a enxergar com clareza e crescer com consistência, unindo finanças, processos e estratégia de gestão de pessoas em um só caminho. VG, gestão de resultados. Gestão inteligente, resultados consistentes. Fala, dona Érica, tudo tranquilo na Santa Paz? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta no seu horário de preferência. Estamos aqui, rumo ao episódio 500, mas antes disso... Contagem regressiva, quase, né? É, mas antes disso, uma parada nos nossos 11 anos. Né? Nas próximas semanas aí estaremos comemorando 11 anos de existência ininterrupta do Café Empreendedor. É verdade. Passamos aí por muitas questões políticas, pandemia e assim por diante, e o negócio não para, né? Seguimos aqui. Fica até reflexivo aqui, tia. Olha, viu? Primeiro programa de maio, o mês dos 11 anos. O que tu acha? Primeira gravação de maio, o que tu acha? Por onde ia começar? Por aí, né? Ah, não tem dúvida, é verdade, é verdade. Mas vamos lá, vamos falar de corrida? Vamos dar-lhe. Então, para falar sobre este mercado de corrida no Brasil, nós chamamos eles, os nossos poderosos. Muito bem, gurizada, para falar sobre o mercado de corrida no Brasil, nossos poderosos da semana são o Quinho Caetano e a Gabriela Moreira, que são organizadores do Sunset Run. Sunset Run, olha aí, em inglês. Vê se estás bem. Pessoal, sejam bem-vindos ao Café Empreendedor, né? E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da trajetória, quem são, sejam bem-vindos. Bom, então estamos muito felizes de estar aqui, né? Obrigada pelo convite. Né, ainda mais nesse mês de maio, então, né, na comemoração do aniversário, e falar um pouquinho do nosso projeto. Então, eu sou a Gabriela Moreira, idealizadora, né, do projeto Sunset Run, Experiência Sunset. Eu sou comunicadora de formação, publicitária, relações públicas. Trabalho com organização de eventos e projetos culturais, né, acho que faz uns 20 anos. Né, estou nesse mercado. Eventos é muito interessante, né? Eu sou apaixonada por esse ramo assim que eu escolhi, mas também trabalho com outros projetos. Tenho uma empresa de organização de eventos com uma outra sócia, tenho um evento que é a Experiência Sunset, e tenho outros projetos também, como Quinzena Gastronômica, e por aí vai. E a corrida de rua, né? Tem bastante coisa a ser falada, né? Ainda mais nesse momento que não acredito que esteja no pico, porque eu acho que ainda tem muito a crescer, mas estamos aí num momento bem interessante de eventos, né, de corrida de rua, e nós, que começamos lá em 2022, com a primeira edição, estamos aí, então, cada vez mais nos preparando para atingir grandes públicos, assim, né, grandes atletas para os nossos eventos. Maravilha, maravilha. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sou o Quinho Caetano, empreendedor na área da advocacia.
na representação comercial na área de alimentos e agora também na corrida de rua, né? E à frente desse projeto, junto com a Gabriela, trazendo novas experiências, né? Novos momentos dentro desse novo segmento, vamos dizer assim, de visibilidade, né? Que a corrida vem tendo, principalmente pós-pandemia. Muito bem, então deu para perceber que o pessoal é multiempreendedor, atua em várias frentes, né? Bem comum com o pessoal que passa aqui, mas vamos lá. Vamos começar primeiro pelo case da Sunset, né? De onde surgiu a ideia de criar um evento de corrida? Vem das histórias de vocês? Vocês eram, né, enfim, praticantes, corredores? Como é que isso chega? Como é que isso vira um evento? Como é que isso vira um produto? Conte um pouquinho sobre essa ponte, né? De enxergar a oportunidade. Bom, aqui tem algo a ser feito e vamos vamos explorar esse algo a ser feito. Bom, o projeto, enfim, eu sim sou corredora de rua também, né? Pratico a corrida, comecei a correr em 2015, se eu não me engano, tá? De uma necessidade bem aleatória também, eu digo porque não é... Pratiquei esporte por muito tempo, mas a corrida entrou na minha vida em uma opção, assim, tive uma filha, depois ela foi para a escola, e daí eu fiquei meio, opa, o que eu vou fazer nesse momento que antes era só dela e agora vagou, né? E comecei, então, a praticar ali, caminhada, corrida na Dom Joaquim, entrei num grupo de corrida, que era ali da Ercílio.com, que era os laranjinhas, as pessoas falavam, né? Naquela época não existia praticamente assessorias de corrida como tem hoje, né? Existiam, obviamente, alguns eventos de corrida de rua, Sesc, enfim, mas a gente ia para lá totalmente, né? Não tinha custo para se juntar e sair a correr pela Dom Joaquim à noite, né, à tardinha, e então cada um fazia o seu treino, assim, vamos dizer assim, né? E daí a partir dali eu comecei então a praticar, criar amigos ali naquele grupo e me desafiando, né? Porque é uma coisa, a corrida de rua é um esporte, óbvio, ele é competitivo, mas não é com o outro, é contigo, né? Quando a gente entende isso, que é algo assim para superação pessoal, começa a entender assim, então é possível, né? É possível. Então eu vou praticar, porque antes era uma quadra, depois era a Dom Joaquim inteira, depois era 5 km, quando vê 10 km, daí tu vai indo. Então, esse grupo foi bem importante para mim. Aí, como eu disse, a minha profissão é comunicadora, eu já trabalhava com organização de eventos. E daí, então, eu comecei a me entusiasmar e aí a viajar, né, para eventos de corrida de rua, assim. E daí eu me encantei. Na primeira prova, que eu escolhi aleatoriamente, eu escolhi o Rio de Janeiro, porque... Mas daí começou bem. Tornou fácil a empolgação. Exatamente. Aí a experiência vai lá em cima, daí né? A régua ficou alta, né? Louco, né? E daí eu escolhi aleatoriamente, um dia pesquisando sobre eventos de corrida de rua, escolhi o Rio de Janeiro para uma prova fora de Pelotas. Quando eu cheguei lá, realmente eu me encantei. Assim, né, com as marcas, né, como eu sou publicitária, então tu já olha como tem marca ligada a esse esporte, né, e como ativação de marca, como uma experiência para o atleta, né. Eu fui com um grupo que a maioria foi correr a meia maratona e a maratona, eu fui correr 6 km, né, lá, então eu fiquei um pouco deslumbrado olhando tudo aquilo e vi que que esse esporte era um esporte bem inclusivo, assim, né, que óbvio que tinha os campeões lá, elite, mas a maioria não, a maioria estava lá caminhando, correndo, se desafiando. Enfim, ficou guardadinho aquela questão de olhar o evento, olhar as marcas e olhar as possibilidades. Mas, enfim, não era algo que eu pensava no momento. E passou um tempo, né? Eu também já trabalhei na Prefeitura de Pelotas há 20 anos atrás. Sempre gostei muito dessa descentralização da cultura, que na época eu trabalhava na Secretaria de Cultura, mas de ver as possibilidades da cidade. Um dia, e o nosso treino, geralmente é à tardinha, né? Sempre foi à tardinha. Eu fui correr e disse, vou sair da Dom Joaquim e desci ali a Juscelino e olhei, recém tinha reformado a pista ali da Juscelino, né? Toda iluminada, toda um pôr do sol. Eu disse, não, só um pouquinho, quero fazer alguma coisa nesse sentido. E daí ali, correndo, né? Eu pensei, eu quero fazer um evento de corrida de rua, à tardinha, que eu não desconheço, até então eu desconhecia, as provas geralmente são de manhã, ou, né, tem a possibilidade da Night Run, que já teve em Pelotas.
E eu disse, e que seja algo que vai explorar a cidade, que seja algo itinerante. Então, foi assim. Em que ano isso? Isso em 2000, pós-pandemia ali. Eu pensei no projeto 2021. Me veio, assim, início de 22 por ali. E eu pensei que, bom, eu tenho esse propósito, assim, todas as questões dos meus eventos, eu não sei se é uma coisa da questão da publicidade mesmo, de propor algo diferente. Eu posso fazer, bom, é um evento de corrida de rua, mas tem que ter algum detalhe que vá sair do convencional, pelo menos para mim, né, que eu enxergue. Então eu pensei, bom, é isso, é a tardinha, sunset, né, porque é um horário que os atletas geralmente treinam, então não seria algo totalmente inusitado. Com essa vibe do pôr do sol, que eu particularmente gosto, e que fosse, então, explorar a cidade. Né? Então, já existia o Parque Una, a gente já treinava no Parque Una, Dom Joaquim, né? Ali, quando eu enxerguei a Juscelina, eu enxerguei a possibilidade, e sabendo que tem Laranjal, Fragata, enfim, tem diversas outras possibilidades. E daí, então, eu comecei a maluca que eu queria fazer o trajeto. Eu comecei a pensar que trajeto, isso pela Juscelina. Eu disse, eu vou fazer aqui, quantos km daqui, onde o atleta vai dobrar, vai até embaixador, vai até onde vai parar carro, não vai. Eu disse, calma. Daí, na época, a Carol, né, nós somos sócias ainda, eu perguntei, vamos? E ela disse, eu não sei se eu tenho pernas para agora encarar esse projeto. Ela estava cheia de outras coisas. E daí eu comecei a trabalhar um pouquinho melhor, visualizar, enxergar, ponderar, ver o que dava, o que poderia ir adiante, o que não dava. E daí, em 2022, eu conheci o Kim, lá no Eleven, né, nas questões de beach tênis, em parcerias. E, em conversa, ele me comentou que ele tinha um empreendimento, né, ali no Parque Una, no Quartier, e também na época eu trabalhava na prefeitura, eu já com todo o esquema na minha cabeça, bom, a gente vai precisar muito da prefeitura e tudo mais, e eu já tinha agendado com o marketing ali da Food Hall para conversar, para então levar para lá a primeira edição. A primeira edição. Por quê? Porque eu, nesse combo, tu pensa em segurança, ali na Juscelino realmente não fechava a quilometragem que eu imaginava, eu queria também que tivesse essa questão de uma experiência com DJ, com música, com gastronomia, que incluísse mais coisas, né? E daí eu lembrei do espaço ali do Quartier, e no qual daí o Quinho tinha... Nessa época eu tinha empreendendo ainda, eu tinha uma pastelaria ali no Quartier, e via todo o movimento também para o pessoal conhecer a função do bairro e conhecer ali, né, o espaço que tinha. E era criado vários eventos para atrair, né, as pessoas para lá, né? E aí quando a Gabriela apresentou o projeto e tudo mais, eu falei, cara, me interessa, gosto disso também, e vai me ajudar também, não somente, né, ali num projeto novo, mas também para o próprio ambiente de atrair as pessoas, né? E tu já tinha uma história com a corrida? Tu também? Com a corrida também. Eu, na época que, né, me formei na advocacia e tudo mais, para a OAB aqui em Pelotas tinha um grupo de corrida. Que a gente se juntava todos os sábados pela manhã para correr. Participei também do grupo da Ercílio, mas foi uma trajetória mais rápida, assim, né? Vamos dizer, o meu interesse pela corrida acabou agora, né? Mas no final, mais sendo realmente como um negócio, né? Olhando assim a possibilidade, tem um caminho aqui, não tão claro quanto é hoje, né? O quanto cresceu, mas naquele momento fazia um sentido bem grande ali, né? Para compor, né, com outros negócios, né? Então esse que foi o caminho. E o projeto ele vai além disso, né? De ser só a corrida em si. A ideia sempre foi, ele é itinerante, né? Ou seja, a gente busca mostrar também o desenvolvimento da cidade. Então a experiência, quando a gente vinha pensando já em relação à corrida, assim, não é só a experiência da corrida, de ser um horário diferente, mas também ir para lugares diferentes, né? Levar o corredor a experimentar outros espaços que ele não está acostumado. E aí a gente começa a estruturar, né, a primeira Sunset lá no bairro Quartier, que a gente já imaginando, né, a gente conversava assim, imagina a gente fazer uma corrida para 1.000 pessoas, né? E aí aquela primeira corrida ali foram 273 inscritos, né? Foi a nossa primeira corrida, assim, né, da estruturação ali, e a gente começou, olha só que legal, cara, que monte de gente, tem espaço, sim. para onde mais a gente vai, né?
Era um primeiro evento na cidade. Você não tinha um evento concorrente que oferecesse algo similar. Na verdade, a Sesc, né, a SESI, eles... O desafio aquele do Sesc não era corrida já? Isso, não, já tinham, né, outros eventos de corrida de rua. Eu participei até como antes do projeto do Sesc, SESI. Teve, eu acredito, mas sempre ligado ao Sesc. Pois é. E privado. Do sistema S sempre, é outra... Sempre pegada, teve, né? assim, né? São os referenciais, né? Até no Rio Grande do porque, Sul. na minha época, sei lá, 2015, nós achávamos que a corrida já estava no pico. A gente achava assim, todo mundo falava, que vocês, aqueles loucos, os laranjinhas correndo, não sei o quê. Então, a gente já achava que a gente estava num lugar, assim, no auge da corrida, né, do esporte. E, então, tinham provas aqui. E teve a Night Run também, dos amigos meus. O Franklin, acredito que ele fez acho que teve 2 ou 3 edições. Nesse período, vamos lá, 2017, 2018, eu não sei exatamente. Eu não participei, mas eu lembro do evento. Mas nós, quando então a gente propôs a Sunset, a primeira edição no bairro Quartier, né, ela era assim o que tinha de diferenciado em relação a isso, né, de prova de corrida, mas por essas características. Por ser a tardinha, né, não desconheço ainda prova tardinha, né, aqui na região, e até mesmo para fora uma lá que outra, itinerante, né, que então é uma edição em cada local, né? E uma prova também que contempla lá desde... Tem a Kids, né? Que é a partir dos 4 anos, até então 70 a mais, né? Que é o Sem Limites, assim, para quem se sentir apto, incluindo caminhada. Então, quando a gente finalizou o projeto, nós entendemos, eu na área da comunicação, é óbvio, disse assim, bom, a gente precisa de uma agência, né, tanto de venda comercial e também para gerar conteúdo e mostrar o evento, botar o evento para fora. Na época, nós tínhamos a FEFA, né, como nossa parceira. Então, ali foi muito legal, a gente conectou na primeira edição várias empresas, várias marcas super importantes que apostaram juntos. E daí a gente fala desses 276, a gente ficou realmente muito encantado, muito feliz, porque era uma prova nova, a gente via as pessoas chegando de outras provas, a gente quer se inscrever na hora e tudo mais, então a gente ficou muito feliz mesmo. Foi lindo, eu fecho o olho e digo assim, eu faria igual, como foi. E claro, né, mas daí a gente começou, já era para ser um negócio, sim, para ser rentável para nós, mas a gente encarou muito assim, bom, a gente almeja, eu sempre dizia para ele, eu quero que seja um grande evento, desses que eu fui lá no Rio de Janeiro, assim, eu quero que tenha uma data específica e que as pessoas se organizem para vir e que tenha esse volume, que eu me imaginava na minha cabeça, 1.000 pessoas, eu estou feliz, né? Mas, e que seja, assim, o que eu senti, que ela abrace, que ela não seja algo que assim, não, tu não é possível porque tu não corre tanto, então não é para ti, né? Que ela seja que seja um cartão de entrada, assim, para a pessoa sentir a vontade de vir participar, que ela não se preocupe em ser o último a chegar, que ela esteja confortável em estar aqui participando e que cada vez mais, né, o esporte esteja inserido na vida, né, das pessoas, que isso aí é super importante também, né? Acho que na época que a gente conversava, a Gabriela falava muito sobre a função, né, das pessoas sentirem a vontade de participar de um evento, né, sem ficar com aquele receio, né, tipo, vou ser o último a chegar, quero participar, eu estou começando, né, a correr agora, como é que eu vou lá participar do evento, né, vou ter aquele medo de ter um evento. Então o projeto sempre passou pensando nisso, no pessoal que está começando, de que forma a gente pode incentivar e mostrar, olha, é possível tu vir participar e não ficar com aquele receio, né. Logo no início tinha, porque algumas provas, né, a gente está falando aqui, não falou como é que é o formato, né, do evento. Tem as provas, tem as Kids, né, a partir dos 4 anos, dos 4 aos 15 anos, a Experience, que é a nossa caminhada, e as provas de 3, 5 e 10 km. Quer dizer, é só querer. É só querer. Tu te encaixa em qualquer uma... E a função de ser um evento que tu fosse para lá, e a gente sempre brincava, né? Sair daquele evento de corrida que tu vai lá, tu pega a tua água e a tua banana e vai embora. Né? A ideia, o que era? Que a pessoa fosse para lá e participasse, curtisse o evento todo. Então é aquela possibilidade que tu tinha alguém que já corre, que já pratica o esporte, é o evento que tu vai ter a chance de daqui a pouco
levar o teu filho para participar junto contigo do evento, tu incentivar a mãe, a namorada, a tia, a avó, enfim, quem, né, tu atrair assim, ei, vem participar comigo desse evento, que esse evento é para todos nós, pra gente brincar, pra gente conseguir, sem perder, claro, né, a função da competitividade, enfim, né, que tu vai estar lá te superando e dependendo do nível que tu tá, tu conseguir avançar. Mas era um evento que era para isso, era como se fosse lá, tu vai passar a tarde toda lá te divertindo e curtindo isso. Agora, o que eu acho interessante desse mercado, assim, e a gente também pesquisando sobre, vai abrindo, vai dando uma clareada, assim, né? Que é o volume de pessoas que passaram a correr. Por outro lado, assim, vira meio que um estilo de vida, né? De corredor, ou até mesmo ser atleta de alguma modalidade, pode ser corrida, mas a corrida junto com a academia. Enfim, a gente vê uma migração, um desenvolvimento das pessoas em direção a essa linha mais saudável. Eu acho que o que puxa também, não sei se vocês vão concordar comigo, é a geração Z. A geração Z meio que traz essa preocupação com desempenho de saúde, com cuidado de não beber, enfim, e o fato de não beber, por exemplo, para quem corre, ele quebra o teu desempenho, querendo ou não. Eu dou as minhas corridas, já tive um momento mais corredor na vida e, cara, um traguinho ali, uma cervejinha, ela judia do teu desempenho, pelo menos comigo, uma barbaridade. Mas o que eu queria trazer, assim, esse lifestyle ele vem cada vez crescendo mais, né? E aí eu trouxe alguns dados aqui, né? O Brasil tem cerca de 15 milhões de corredores ativos. Calma, que essa é outra pauta. De corredor, né? Não, de corredores, né? Deve estar próximo também. E esse mercado, ele mexe mais ou menos 1 bilhão por ano. E aí, o dado que mais me chama a atenção aqui é que em 2025 o número de corrida cresceu 85%, chegando a 5.241 provas colocadas aqui por um... como é que se diz? Um órgão que cuida desse mercado. E sendo a 4ª atividade física mais praticada no país. Então, tem dados de consumo, de comportamento, de um comportamento de escala, porque está nos mais jovens, assim, né? Tipo, se eles estão puxando, provavelmente essa turma continue correndo em 5, 10, 15 anos, a não ser que judie dos joelhos, né? Sim, Mas o que ouvindo a fala de vocês, assim, acho bacana que vocês entraram, na minha humilde percepção, quando estava o negócio começando a querer explodir, vocês lançaram ela e aí vocês têm um negócio super sólido na medida que esse mercado está... Não sei se cresceu muito, não vou dizer que vai explodir ali, mas sei lá, não sei que tempo que vocês... Né? Segue crescendo? Mas, 85% de um ano para o outro, cara, é muita coisa, né? Mas a gente, entre aspas, observa o olho nu, né? Quem é frequentador aqui do Parque Una, que é o lugar onde a gente, né, tá hoje aqui no estúdio gravando. Sempre gosto de falar para quem é de fora de Pelotas, né? Vocês estão tendo audiência nesse momento em todos os estados do país, né? Então a gente, com frequência, faz referência aqui, que estamos num bairro planejado, né? E tudo mais. E que se a gente, para quem é frequentador nos sábados de manhã, a olho nu, a gente consegue enxergar o crescimento exponencial do número de tendas das assessorias de corrida que vem aqui. E uma coisa vai construindo o caminho para outra, né? Bom, se eu já engajei, né? Se eu já contratei o serviço de assessoria de corrida, não é só para eu sair no sábado de manhã, dar 2, 3 voltinhas e voltar para casa, né? Sim. Até porque tem geração de comunidades em torno dali, e os eventos são pontos altos para essas comunidades. A gente fala de um movimento em termos de economia que ele é espelhado em outros setores também, né? Claro. O fato das pessoas se organizarem em grupo e aquele grupo querer consumir coisas ligadas àquele elemento de identidade ali que faz com que dê a liga. Cara, né? Fazer reunião com as pessoas com roupa de academia, assim, hoje é extremamente aceitável, mas tu olha, se pensar isso há 10 anos atrás... Gente, vamos lá. Pô, é maluco tu chegar numa reunião de leg, de camiseta... O que é a roupa de academia hoje? Sei lá, 15 anos atrás era camiseta de eleição. Aquela surrada velha. No caso do homem, a gente tinha um passo a passo, assim, tu usa ela pro dia a dia, depois ela passa a ser, sei lá, roupa de usar em casa, depois ela vai, sei lá, pra academia, aí depois da academia vai pra dormir. É um ciclo de vida, né? Depois é lixo. Então aí tu corta e faz os panos de limpeza ainda. Mas até isso, né? É uma coisa que a gente pode observar. Vamos lá, uma legging de ginástica boa, que dê pra usar pra uma corrida feminina, uns R$350, mais ou menos, o valor de uma calça jeans.
boa também. Então, a gente fala, né, de outros aspectos desse mercado que o que eu acho que é interessante a gente deixar a mensagem aqui nesse episódio, além de contar especificamente sobre o que a gente está falando, é que onde está a atenção das pessoas, onde está a intenção delas também, tem oportunidade de negócio. Exato. Né? E eu acho que isso é muito importante para quem nos escuta e está querendo começar o seu negócio ou está olhando ao redor. Estamos falando aqui de algo, né? O que usou uma expressão, a água e a banana. Se a gente olhar, né, os memes todos que tem em torno da corrida, o humor que se faz nas redes sociais tem a ver com isso. Paguei não sei quanto para a água e a banana. Gente, não é pela água e a banana, né? A experiência está em comunidade, é saúde, é migração de um estilo de vida. É mais consciência das pessoas sobre o que é saúde e bem-estar, porque as pessoas não caem de paraquedas lá sem ter parado para pensar antes coisas, né, como se trazia. Sobrou esse tempo, quero construir um outro estilo de vida. Acho que essas coisas, para a gente olhar com esse ponto de vista de negócio, que é o debate que a gente quer fazer aqui, deixa muito claro onde está a atenção das pessoas, ainda mais a atenção no offline, que é uma discussão histórica aqui que a gente vem observando aqui na mesa, né? Bom, até que ponto as pessoas já estão provocadas a desapegar um pouco do digital, largar o telefone e ir viver a vida fora das telas. Né? E é isso, esse tipo de oportunidade tem muito a ver com isso. O que eu posso fazer, né, para resgatar conexão, convivência, saúde, uma série de coisas. Quando a gente começou após o primeiro evento, né, e a gente sempre foi muito de escutar também as pessoas que só fazer uma pergunta dentro disso aí. No primeiro evento, vocês conseguiram pagar tudo? Sim. Tipo, ele pelo menos empatou. Se pagou o evento? Não, deu lucro. Olha aí. Pô, para um primeiro evento, tá louco? Eu até acho que... Depois eu só vou 2 pontos aqui que tu comentou, né? Sobre essa questão toda a gente começou antes desse boom, né? Pois então, eu gosto de falar, até ontem, antes aqui a gente vai falar disso, vamos deixar rolar, porque a gente sabe o que a gente está falando, né? Mas eu falei muito isso para ele, eu comentei ontem com o Quinho. A gente pensou no projeto antes, né, desse lugar, óbvio, né? Mas e a outra coisa também que as pessoas na época achavam, porque ela resolveu fazer esse evento porque ela corre. Não, gente, a minha profissão é eventos, entendeu? Então, era uma coisa que já pensada, profissional, que, sim, seria uma forma com que a gente fosse ser rentável para nós, financeiramente, é óbvio, porque eu trabalho com organização de eventos. Sim. Quando eu convidei o Quinho, não era para ser no amor, dizer, olha, só vamos correr e tá tudo certo. Vamos ver o que não, acontece. Né? Se vender uns pastelzinhos, tá bom, exatamente. Então, as pessoas, logo que a gente teve a primeira prova, perguntavam e me lembravam de mim porque eu corria. Claro. Eu digo, não, eu pensei nesse projeto para ser profissional, né? Sim. Não a Gabriela corre, vou fazer um eventinho. Não. É interessante tua fala, porque no momento que tu não tem esse tipo de evento, bate na porta de um patrocinador ou de um possível patrocinador e tu vai explicar como para ele. Exato. Cara, um evento que não teve assim aqui na região ainda, ele é para corredor, o cara não tem nada a ver na vida fit, mas esse troço não tem cabimento. E a outra coisa, vocês estão ótimos em marketing. Que bom, a minha profissão também, a gente pensou nisso. Então, tudo foi muito bem pensado, né? E para ser justamente para a gente, jamais eu vou querer perder dinheiro ou somente empatar, mas a gente sempre foi muito calmo, cauteloso, passo a passo, visualizava coisas e enxergava, bom, agora nós podemos fazer isso, agora nós vamos fazer isso. E sempre pensando, a próxima edição a gente vai olhar para o que aconteceu, ver o que deu certo, o que deu errado e onde queremos dar um passo à frente. Porque a gente sabe que no momento que a gente dá um passo à frente, não pode mais recuar sobre questões, né? E quando a gente fala sobre experiência, a gente gosta de falar isso, mas ao mesmo tempo é quase que um tiro no pé, porque a gente quer sempre, a gente fica com aquela expectativa, qual vai ser a experiência que a gente quer propor? E a gente sabe que a experiência é individual. Daqui a pouco tu vai chegar lá, vai ter a tua experiência. A gente vai dar a possibilidade da pessoa ter algo interessante para que ela tenha uma experiência diferenciada. Agora, a expectativa é tua, né? Como tu vai lidar com essa experiência é muito individual. Mas a gente sempre projeto,
vamos fazer assim, o que deu certo, o que deu errado e onde vamos, qual o próximo passo que a gente vai dizer, bom, agora a gente consegue fazer tal coisa, legal. Então, eu acho importante falar, não que a gente não pudesse agora pensar assim, olha só, tá esse movimento da corrida, vamos fazer um evento. Claro que sim, acho que o mercado está aí para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente foi lá não era nesse lugar assim, o projeto foi feito, bom, queremos um projeto diferente para corrida de rua, um evento de corrida de rua diferente. Não era assim, olha aí, tá todo mundo correndo, vamos aproveitar. Não foi nesse sentido. Poderia ter sido? Poderia, mas não foi. Eu acho que esse boom, né, desse sentido, todo mundo correndo, acho que veio pós-pandemia ali mesmo, numa movimentação, né? Estava falando ali sobre, o pessoal começou a correr, o porquê, o que está buscando, o que não está buscando, né? Eu acho que esse crescimento ele vem devido também é um esporte muito democrático, vamos dizer assim, e de fácil acesso, né? De baixa manutenção. Sim. Né? Tu pratica ele sozinho. E tu não precisa de maiores habilidades para praticá-lo. Se tu caminha, tu consegue correr. Todo mundo corre. Né? Então, eu acho que isso o pessoal começou a identificar isso. Não, mas peraí, eu posso conseguir fazer um esporte que eu já pratico diariamente, na verdade. Né? Todo mundo caminha diariamente, às vezes dá um trotezinho, né? Um pico para pegar alguma coisa, um exemplo. E começou a ter, né, comunidades dentro disso. Né? Então, o pessoal começou a se identificar e a participar de grupos que há um tempo atrás, né, tinha, né, os clubes, enfim, dependendo, tinha esses movimentos e que agora retomou, no caso das assessorias e as próprias corridas em si, né, trazendo, nem que seja só para tu ir lá e conseguir fazer a tua fotinha, o teu vídeo, fazer a tua postagem. Né? Também é outro mercado que dá uma trabalhada boa, né? Resolvendo o problema de medalha, de pódio, de todo mundo que ficou com isso lá do ensino fundamental e médio mal resolvido. De uma certa forma, todo mundo recebe essa medalha. Resolve tudo, né? Deixa eu fazer uma pergunta, assim, eu sempre gosto de... a gente sempre tem o hábito aqui de falar, né, sobre... questões de nome. Eu acho que quando tu falou lá na tua ideia inicial, né, que era corrida tardinha, me explica como é que chegou no Sunset Run e quando tu fala, né, experiência Sunset e tudo mais. Construir esse nome do zero como uma referência de evento junto ao público local, como é que foi e que dica vocês dão para quem está passando por esse processo de ter criado algo, né, e tipo, bom, eu preciso que essa marca, esse nome, essa identidade visual chegue, né, naquelas pessoas e pelo menos elas saibam que existe, né? Depois decisão de compra outra conversa. Como vocês estão falando de um negócio que ainda, né, tá nos seus estágios, acho que a gente consegue olhar bem para esse fenômeno de construção. Que estratégias vocês adotaram e que dica vocês dão para quem está construindo isso? Construindo do zero, né? Fechou em torno de um nome e começa esse trabalho de, bom, eu preciso que aquela pessoa que eu tenho em foco saiba que isso aqui existe. Depois a gente vai, né, gerar desejo, fechar inscrição e tudo mais, e recorrência. Mas a questão de levar mesmo o nome, né, a marca que vocês criaram para os públicos de vocês, como é que foi e tem sido esse processo? Então, lá no início é isso, né? Daí como é delicado, né, essa questão de construir já, até de nome, de pensar e bater o martelo, e quando vê as coisas estão em movimento sempre, né? Então, óbvio, quando veio a ideia Sunset Run, né, eu coloquei na minha cabeça pelo todo, né, o que o projeto dizia, assim. Então, nós começamos já com esse nome, né, já ok, daí, óbvio, tivemos assessoria, buscamos, né, uma agência para compor, né, para que a gente colocasse como briefing ali o que a gente queria passar com a marca, né, desde a leveza Sunset até o run, que é aquela coisa do esporte, né, então a marca foi pensada, sim, né, eu acho que é super importante a gente, porque é isso, a pessoa às vezes não vai se dar conta que ela lançou um projeto, quando vê vai brilhar, e lá aquele mesmo nome, né, aquela mesma identidade, então a gente tem que ser pensado, né, então o que a gente fez? É um projeto, coloquei todo o meu sentimento, eu sou a pessoa mais sentimento do negócio, o Quinho já é mais o ativo, então eu botei lá todos os meus sentimentos, o que eu quero, o que eu idealizo, o que eu quero que transmita, o que eu quero que... Né? E daí a agência vai pegando e a gente vai construindo um projeto escrito e de identidade, né? E que, ao mesmo tempo, não é fácil, porque é difícil tu querer conseguir comunicar tudo, né, numa marca.
né, uma simples marca, né? A gente sempre diz, a gente quer mostrar que é para todos, que a gente tem que pode vir, que a pessoa vai se sentir confortável, que não que é para a pessoa mais, né, aquele do esporte com performance, mas também é para, né, quem está começando. Então foi indo assim, foi uma construção. Está em construção, tanto que hoje a nossa empresa a gente chama de Experiência Sunset, porque a gente entendeu que, bom, é Sunset Run, que é a atividade do evento de corrida, mas ela tem outros braços. Ela vai começar a ter outras experiências, né? E daí eu também, na época, fiquei meio confusa. Eu não sou muito do inglês, né? Uma marca toda. Daí eu digo, agora foi, mas enfim, que eu acho bem, acho que está ok, mas daí eu digo, vamos portuguesar isso aí também um pouquinho. Daí a gente está usando muito a questão da experiência Sunset, né? Busquei também informações sobre Sunset Run, tinha um outro evento fora, acho que Paraná, né? Alguma coisa assim que também faz. Então daí a gente começa a se dar conta. Isso é uma loucura também, né? Que a gente lança, depois diz, vamos ver se tem no Brasil, né? Leandro fala muito sobre isso. E olha que, né, querendo ou não, eu sou da área da comunicação, a gente vai se perdendo, a gente não imagina, né? A gente quero que seja um projeto que vá, a gente sempre imaginou para mais de 1.000 pessoas, que fosse até para outras cidades, mas quando vê vai acontecendo e tu tem que ir adaptando, enfim. Então, eu acho que o projeto também é um pouco... acho que a gente chegou num momento, pelo menos aqui em Pelotas, que a gente estava lançando o projeto, também estava tendo uma carência de eventos, vamos dizer assim, né? Nosso é um evento particular, foge um pouco dos eventos que já tem já uma métrica. O pessoal, a gente fez uma proposta de fugir da água e da banana, entendeu? Então eu acho que isso ajudou. E por quê? E a gente também se aproximou muito de quem trabalha com isso, né? Com os profissionais da área, vamos dizer assim. Então a gente chamava, conversava, escutava, pedia dicas. A gente vai a outros eventos para trazer coisas novas, né? Trazer, o que a gente realmente pode trazer para cá? De que forma? Se aproximar dos grandes eventos, né? Dos eventos que já estão, né, há mais tempo, mais consolidados e estão inovando e tudo mais. Então eu acho que isso também facilitou a marca a se firmar dentro desse meio. E com isso a gente vem conseguindo, né, evoluir e também perceber que, olhando pelo lado mais empreendedor, a corrida ela é um detalhe só dentro do que a gente está propondo e do que realmente está acontecendo, né? Hoje a gente começa lá, né, a gente partiu dos 200 e poucos, né, inscritos para a nossa última edição, tendo mais de 1.800 atletas. Né? A conexão que a gente começou a fazer com grandes marcas, as marcas procurando, tendo um propósito diferente, elas se conectar com um evento. Né? A gente começou a perceber, o movimento é maior do que isso. Né? A gente projeta a corrida direitinho para mas começa já a trabalhar, entendendo que essa experiência ela começa muito antes da corrida. Né? Ela já começa lá na prática, né? É uma execução diferente. Né? Na prática, o evento para o atleta ela vai começar lá desde a sua inscrição, de como chega a mensagem para eles. Então a gente sempre buscou também personificar essa nossa comunicação. Então hoje quem entrar lá nas nossas redes vai olhar, vão ver pessoas, vão ver as pessoas comuns, né, do dia a dia participando, e eu acho que isso foi ajudando cada vez mais. Não sei se é uma fórmula, né, faça isso como vai tocando, ou é um momento, mas eu acho que isso, assim, quando a gente termina a experiência, né, a gente começa antes lá com a entrega do kit, a execução no dia do evento, e o pós-evento, quem participa toma conta das nossas redes, por exemplo, né? Então, acho que isso ajuda a consolidar, né, essa função da marca, de colocar, né? E as redes sociais te dão um impulso muito grande, né? A gente acessa muita gente, né? A gente chegou a ter picos já de mais de 1 milhão de visualizações, sem impulsionamento, vamos dizer assim. Né? Sem tráfego. Sem o tráfego pago. Orgânico, né? A gente, acho que das últimas edições para cá, a gente vem trabalhando, né? Tu acaba, né, o meio acaba tipo, não, claro, tem que impulsionar, tem isso, tem aquilo outro. A gente faz alguns impulsionamentos pontuais ali, né? Mas o grosso vem do próprio pessoal. Orgânico, a própria, né, as questões dos nossos seguidores, a gente começou lá, os primeiros seguidores fomos nós dois, sabe? É isso. Né? E hoje a gente está lá, ultrapassamos 7.000, está chegando aos 7.500 seguidores, literalmente com isso, né? A gente está colocando aí, a gente já colocou mais de 10 mil pessoas a correr.
né, somando as edições. Então a gente começou também a perceber isso, começou a identificar os números, né, que vem trazendo. Então, pensando aqui dentro da nossa região, Pelotas, 23% dos participantes da Sunset não são de Pelotas. Então a gente começou a levar isso também, né, para a ação das empresas, a quantidade de cidades. A última foram mais de 50 cidades. Já teve mais de... Agora me foge um pouco dos números que a gente faz. A gente criou a função de fazer o lançamento da edição, de conectar os parceiros, né? Então a gente pega e faz as conexões. Então dali já surgiram outros tipos de negócio, né? Então a gente começou a fazer esse movimento que aí eu acho que vai dando também essa cara, assim, né? Então a gente vem trabalhando realmente pensando lá, opa, não é só isso. A gente já fez a resenha Sunset, juntando pessoas dentro, né, de empresas para conversar sobre isso, né, de outras áreas. Enfim, a gente vem movimentando um pouco nessa linha, né, que eu acho que vai fortalecendo. Mas ouvindo vocês aqui, tava pensando, eu tenho uma agência de publicidade, né, que é a Aracona, e um dos nossos clientes é o Sicredi Interestados. A gente fez uma corrida com eles. Então ajudamos a organizar a parte justamente da publicidade e tal. E pela agência, a gente, cara, faz muito evento, assim, participa de eventos mais voltados para o lado corporativo, né, atende Fena Doce e tudo mais. Mas o corrida eu nunca tinha participado, assim, nem como participante para correr, no caso. E aí o que me chamou a atenção é o volume de detalhes que tu tem que criar no projeto para, de fato, tu gerar uma boa experiência. E aí quando eu falo detalhes, é desde conversar com a prefeitura, só que não é só conversar com a prefeitura. Quando a gente trata com a prefeitura, com uma prefeitura, seja ela aqui de Pelotas, seja ela em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja onde for, tu vai te deparar com alguns entraves, certamente, ali, né? Porque tu precisa daqui a pouco do apoio de uma... Com um processo que funciona em outro ritmo. Boa! Tu não vai... Olha, dificilmente tu vai fazer um evento agora para daqui a 2 meses que envolva a prefeitura, que envolva fechar uma rua. É algo que tu, sei lá, imagino, não sei como é que vocês trabalham, mas eu penso assim, cara, se eu vou fazer criar uma corrida hoje, ela no mínimo é para daqui a 6 meses ela nascer. E porque tu tem um volume de coisa, fecha a rua, avisa todas as pessoas, bota uma cartinha de correspondência. 6 meses contando que tem as mães e os contatinhos, né? Não, 6 meses bem se trabalhadinho, é de rua, assim, ó. Se é aberto, se é grande. 6 meses tendo o CPF da pessoa, que digamos que tu precisa, e mandando mensagem quase todo dia, eu não vejo que não funcione. Acho que funciona. Mas o que eu quero dizer, não botando, parece que o cara tá falando mal das prefeituras, mas enfim... normalmente tu precisa ter o apoio, né, de segurança pública, de fechar uma rua, de autorizações e assim por diante. E esse trabalho ele é gigantesco. A gente muitas vezes não vê, não percebe. No dia tu chega lá, a rua tá fechada, quem não corre fica puto da cara porque tu quer a rua aberta para transitar. E aí tá lá a rua fechada. Mas para aquilo acontecer, cara, é bastante trabalho. Assim, eu, como falei, tive a oportunidade de acompanhar a turma que, digamos, mais interage ali, isso me chamou bastante atenção, assim, o volume de pontos assim com o setor público e, além disso, assim, dessa comunicação, né? Porque tu tá gerando experiência não só para quem está correndo, mas para a comunidade que está sendo impactada pela corrida. E acho que isso é legal também de trazer, assim, não sei como é que vocês fazem, mas esse trabalho junto a quem mora na região, de avisar, de ter uma comunicação, de estar perto também, é legal porque tu impacta ali aquela micro-região e tu pode gerar tanto uma experiência positiva para uma marca como uma negativa, né? Então, porque tudo que tu tá acontecendo ali, na janela de acontecimento do evento, ele vai repercutir nos teus parceiros e na própria Sunset, né? Mas acho que eu queria trazer isso, assim, que a gente olha assim uma corrida, mas, cara, tem muito trabalho que a gente não enxerga ali. O próprio... essa parte de aferição da corrida eu não sabia, mas tem profissionais que vêm, sei lá, de Porto Alegre, não sei da onde, com um chipzinho, bota o chip em ti, tem um chip na entrada e aquilo ali é tudo metrificado com um monte de detalhe, assim. Se tu deixar pra ver na hora do vamos ver, sei lá quantos fornecedores tem disso aí em Porto Alegre, daqui a pouco é um só. Não, como é que tá a agenda desse cara pra tua data? A gente começa... É uma questão de planejamento, estruturação, função de evento, né? Hoje são várias frentes, na verdade, né? A gente acaba coordenando e organizando um evento que, na verdade, está acontecendo 3, 4 eventos ao mesmo tempo, né? Porque a gente não tem como estar presente em todos os aspectos, né? Daquilo ali. Mas nós já começamos, e sim, no início,
Foi algo bem até, como é que diz... Descobrindo e fazendo. Além do descobrindo e fazendo, mas também, tipo assim, sem o apoio institucional, prefeitura, o evento não ocorre. Ponto. Eu diria que nenhuma corrida... Nada, porque tu né? precisa nem que seja para te dar umas licenças, assim, não, né? Pra trabalhar. Tudo. O teu evento ele tem, só que aí não é só aquela Secretaria da Mobilidade Urbana que vai liberar. Tem que estar conectado com o trânsito. Daqui a pouco vai ter lá a Secretaria de Qualidade Ambiental. Daqui a pouco, no nosso caso, lá a gente já envolve o turismo também, né? Porque hoje, né, a gente tem o turismo esportivo. Então isso tu já atrai. Então tu vai buscando forças em tudo que é lugar. Então hoje a gente entra com um pedido lá na mobilidade, a mobilidade já dispara, precisa do trânsito, precisa disso, precisa daquilo outro, enfim, a Secretaria de Serviços Urbanos, porque tem a limpeza, tem tudo isso assim. Então a gente já começa já com 3, 4 meses de antecedência, já fazendo isso. Logo no início, quando a gente começou, a prefeitura em tese até se assustou, assim, mas como assim, estão chegando com isso agora, mas isso aí é só lá na frente, nós não, a gente entende. Perfeito. Senta aqui, vamos dar uma olhadinha com mais calma. É, mais ou menos por quê? Porque eu digo assim, como é que eu vou lançar um evento, né, a gente junto sentava, como é que eu vou lançar um evento se eu não tenho autorização? Eu vou ter que trancar, a gente trancou as principais vias aqui em Pelotas, né, as avenidas a gente trancou a Avenida do Joaquim, trancamos a Domingos de Almeida, trancamos a Hora do Laranjal, né? Então são lugares, né, que tipo assim, como é que tu vai chegar, como é que fica o transporte naquele dia e tudo mais. Mas também até para conectar com um parceiro, como é que eu venho aqui, eu te vendo uma cota de patrocínio, e não só a cota em si, né, porque a gente também faz todo um trabalho de a gente não quer, né, a gente não quer somente vender a cota, a gente quer que tu esteja presente dentro do evento, porque para nós é importante. Como é que eu te vendo uma coisa hoje e amanhã eu digo, não foi liberado? Como é que eu faço? Como é que fica a credibilidade em relação a isso? Não deixaram a gente botar a caixa de som na rua. É, e agora? E o spot? E o vídeo com o áudio? Não vai pro ar por quê? Então isso é a prefeitura. Então tu tem, a gente, né, vou dizer assim, a gente tem uma ótima relação com as gestões que passaram. A gente sempre conseguiu, mas também foi trazendo essa demanda para a própria organização das instituições de também já estar antecipado. Né? A gente conseguir tirar um pouquinho do pessoal. O pessoal chega com 15 dias antes aqui querendo liberação. E aí entra assim, aí vai chegar naquela parte. Só se tu tem o contatinho, se tu tem aquela força, vai ficar mandando. E tem um outro ponto que eu pude perceber, que é para fazer sentido para o atleta, eu acho que isso aqui na nossa cidade, mas em qualquer cidade do Brasil, é inserir a data da corrida no calendário esportivo do município. Então quer dizer, para tu não ter um conflito com uma outra agenda que está há uma semana, uma outra corrida ou algo nesse sentido ali, e ela ter o espaço dela para poder atender a demanda, né? Isso a gente já vem organizando, isso agora, né, a gente já vem conseguindo já colocar e estabelecer datas. Sim. Hoje a gente lança ali o nosso plano e tudo mais, a gente, além das 2 edições que a Sunset tem no ano, né, que é a do meio do ano e a do final do ano, a gente também tem a Folia Sunset, que foi uma outra corrida que a gente lançou a ideia lá, que ela reproduz os blocos de carnaval em Pelotas, né? Então, ou seja, todo mundo tem que correr fantasiado e essa corrida é pelo Centro Histórico de Pelotas. Então sai ali na frente do Teatro 7 de Abril, né? Faz a volta ali, passa pelo calçadão da 15, vai longe, tem um percurso de 3 km que todo mundo tem que correr fantasiado. Também é uma ideia nova também, a tardinha e tudo, né? Só que com isso, imagina, como é que eu chego lá e digo, agora eu vou trancar o centro histórico todo. Como é que vai? Então a gente já vem, né? Então com a prefeitura aqui de Pelotas a gente não tem o que falar, assim, sempre foram muito solícitos. Entendi, já estavam assim, tem já essa visão, né, da democratização do espaço público, né? Então isso também faz toda a diferença quando tem essa visão de entender, não, vamos trancar lá sim, os lugares precisam ser visitados, conhecidos. Quando a gente trancou aqui a Domingos de Almeida, fizemos no Parque da Baronesa, eu fazia não sei quantos anos que eu não entrava no Parque da Baronesa. Então, imagina, trazer aquela experiência do atleta e correr. Então, boa parte nem imaginava, mas a gente teve que abrir, trancar no final de semana. A caminhada foi por dentro do parque, sabe, assim, de mostrar esses locais. E aí a gente entra nas outras áreas, o pessoal que faz a aferição da coisa, aí tu começa a ver, tem essa mão de obra é qualificada. O pessoal tá, né, a Sunset hoje, ela diretamente, no dia do evento, são mais de 80 pessoas trabalhando direto. Né? Se a gente for buscar os indiretos, a gente vai ultrapassar de 100 pessoas para ter aquelas 4 horas de evento, 4, 5 horas de evento ali que o pessoal chega lá e diz assim, pô, tá tudo trancado, não fizeram aquilo. Né? A gente já se prepara para no dia do evento mesmo, só lidar com o quê? Com as, como é que a gente chama? Os imprevistos. O vaquê.
Os imprevistos, porque só aquilo, tempo né? para nós. Porque ali tu já não tem mais nada. E Sim, só imprevisto surge tá assim, louco. aí é o tempo. A Tchê, gente já teve lugares só que fazer teve Essa é a tempestade. graça de evento. Não sei se você vai concordar comigo. Essa é a graça de evento, né? São os O imprevistos. laser que tu recebeu, eu acho que é uma assim, opinião ó, muito como- peculiar tua. Tu tinha comentado 20 anos, né? 20 anos de evento, Pô, imagino assim, quantas divididas tu já não teve que... Meu Deus, não, eu digo assim, daí desde, claro, o evento, né, empresarial, e trabalhei na prefeitura, enfim, na época, na Universidade Católica, trabalhei também, mas eu digo assim, era a função de casamento que as noivas queriam na rua, e a gente, ai, pelo amor de Deus, e quando eu, vai ser a corrida de rua, eu disse, que eu fui inventar isso, né, porque a tensão é E se chover? eterna. Claro, se chover, tem corrida de rua, óbvio, né? Vamos lá, tem que. A gente sempre fala isso. E eu o já telão? participei de corridas de rua em Punta, em tudo Aí que é tu lugar. Na chuva, só que daí é isso, né? Como a gente quer propor sempre uma experiência Exatamente. diferente, bom, vai chegar o dia e vai estar próximo, que a gente até falou ontem, vai ter a nossa Expo. Daqui a pouco num lugar fechado, né, com as empresas, com as marcas, como tem grandes eventos de corrida, né, Porto Alegre para cima. Quem sabe, né? Eu acredito que vai ser isso. E a corrida de rua vai acontecer na chuva e a experiência vai ser mantida nesse espaço, né, onde vão estar os nossos parceiros e tudo mais. Mas até sobre essa questão toda, né, do todo que envolve, né? É óbvio, é bem isso. Quem trabalha com evento tem aquele checklist maluco, né? Que põe tudo. E eu gosto muito de realmente trabalhar o imprevisto como um imprevisto. A chuva é um imprevisto. Mas lá na primeira edição também foi pensado em levar para o bairro Quartier, porque a pessoa que achou que ela ia até colocar o cone, né? Eu pensei que quem ia fazer o trajeto seria eu. Sim. Tá? Então eu fiz o trajeto dos 3, 5 e 10 km, eu montei o trajeto, caminhando, correndo e de bicicleta. Mas daí ele me olhou Fazendo e disse... a aferição essa, né? Que eu tava fiz, falando. eu né? aferi com o reloginho, com tudo. E daí ele disse assim, Gabi, eu acho que a gente tem que ter uma equipe, né? Tu não vai conseguir montar cone. E eu, não, tô tranquilo. Bem de boa, 10 quilômetros aqui. E eu me lembro de escolher também ter lá, porque na época o Quartier não estava, óbvio, ainda continua não tendo, era tudo, não estava habitado, né? Não tinha ainda nem casas, edifícios, enfim. E daí era tudo por dentro, né? Então a gente não teria que fechar ruas. Né? Naquele primeiro momento não teria toda essa mobilização de fechamento de ruas e tudo mais, então daria para ir entendendo o projeto, né? E daí, bom, por isso que eu digo, né, o projeto está sempre em movimento, porque daí eu digo assim, todo aquele sonho vai às vezes, né, isso aqui não, volta para a realidade, isso não dá, isso dá. E daí então a gente contratou uma equipe, né, para montar o trajeto, percurso, e óbvio, hoje em dia o que é o fundamental do nosso evento é a equipe que monta esse trajeto. Mas então, e daí é isso, nesse checklist tu vai entendendo que é muita coisa, né? Realmente, assim. Tem que ter nós é a gestão, e depois tu vai indo, é o chip, né? Que tu diz, é aquele chipzinho. Não, aquilo é fundamental. Claro. Também, hoje não tem como a gente não estar com uma equipe que faz a cronometragem oficial do evento. Não tem como tu não ter uma equipe que faz o trajeto. Não tem que ter, não ter a comunicação. Se né? for para 100 pessoas, 200, daqui a pouco o cara dá mais. Assim, claro. Tá falando em 1.800. Mas daí a gente já tinha no projeto aquele lugar de uma régua... Não a maior, né, o nível, mas a gente queria... Não, bom, vamos fazer direito. A gente brinca, né, que a única coisa, porque eu também tinha uma pegada, vamos fazer uma coisa sustentável, não sei o que mais, daí eu inventei uma medalha, assim, um pouco... Enfim... Não fez sucesso. Olha, até eu acho que assim, eu fecho o olho, lembro daquele momento, eu com a felicidade de entregar essa medalha para a pessoa, mesmo ela estando péssima, mas eu não me envergonho disso. Eu achei que nem as pessoas, pelo que foi, elas realmente não badalaram tanto, assim, se fosse hoje, eu ia me xingar, com certeza. Só que eu tive um apego nessa medalha, porque ela era... Porque a intenção foi boa. Por isso que eu digo, eu acho assim, a gente olha para trás, a intenção foi boa. Vamos fazer de novo? Não vou repetir aquela medalha. Vamos seguir em frente, mas eu não... Mas o que era a medalha? Ela mostra uma evolução, né? Que curioso. A medalha era uma... Então, não menospreza. Porque, assim, a medalha, eu tava isso. É isso, tem que ser
tem que ter várias coisas nesse projeto. Daí era tanta coisa que daí eu digo, tem que ser sustentável. Não sei porque eu inventei isso. Tem que ter uma pegada sustentável. Eu comecei a orçar umas medalhas, assim. E daí orcei uma medalha de madeira. Tá? Enfim, silêncio. Uma medalha de madeira. Daí era a marca, só que a nossa marca é mais na horizontal. E daí eu vi as médias, nas minhas medalhas que eu participei, 7 centímetros está ótimo, uma medalha de 6, 7 centímetros está ótimo. Só que na horizontal, e daí ele fez o recorte, ficou uma tagzinha, assim, para presente, desse tamanho, de madeira. Parecia aquelas coisas de artesanato. Lindo artesanato, eu sou das artes, mas tipo... Não fechou. Tu segurava não é o que a ocasião requer, né? Tu segurava a fita e batia o vento e ela fazia assim, sabe? Gente, era muito... Mas isso assim, é legal. Eu fecho o olho, a gente estava feliz da vida em entregar aquela medalha para as pessoas, entendeu? E eu não me lembro... Porque a hora da medalha, quando tu tá entregando a medalha, porque o evento aconteceu, ele deu certo, os imprevistos que tinham para dar já deram. Sim, mas eu fico mais ou menos. Não, mas até ali tu tá tranquilo, né? O principal já foi. Tranquilo, mas assim, eu acho que hoje, se eu começasse, a gente tivesse feito essa medalha, iam nos matar. Assim, iam colocar nas redes, aquela coisa assim, ó. O que é isso? Ah, sim, sabe? Sim. Porque... Mas hoje eu vou te dizer, Davi, mas eu acho que foi... Ai, olha, Deus estava com a gente aqui. Não, até as críticas foram assim, olha, quem sabe pra próxima. Olha. Né? Vamos melhorar, né? Ponderar, né? A função da medalha e tudo mais. E olha só que a gente olhando pra trás, né? A gente começou com aquela medalha lá, né? De madeirinha. E hoje a gente chegou numa função de uma medalha, a gente trouxe aqui depois para mostrar para vocês, assim, a cada lugar que a gente vai, a gente reproduz algo daquele lugar. Então ela acabou virando umas medalhas colecionáveis, né? Uhum. Da cidade, da cidade. Vamos supor, a gente fez aqui no UNA. Então aqui no UNA, quando a gente fez, a gente reproduziu na medalha a rampa. Sim. Né? Agora quando a gente fez a da Folia, que foi lá na frente, foi o 7 de abril. Enfim, então ela foi, a baronesa, veio com aquela função da baronesa. A gente fez no Laranjal, foi a figueira, que é o símbolo do Laranjal, até com um banquinho aquele de concreto. Uhum. A gente fazendo ali, sabe assim, então a gente olhando assim, olha só como é importante, né, aquela parte. Exato, então aquilo foi uma coisa que a gente olhou para... Não, isso aqui nunca... Eu não gosto de falar assim porque eu tenho apego àquilo. Mas assim, nunca mais posso fazer isso aqui. Não foi um erro, Vamos mas... adotar outra linha. Né, então, tipo... Mas e daí é isso, né? É muito... Realmente é bastante coisa. É muito né? detalhe. É bastante detalhe. E com aquele detalhe de um olhar sempre... querendo entregar o melhor. A gente sempre quer entregar o melhor. A gente não vai fazer assim, isso aqui, vamos dar um jeitinho, entendeu? Pode dar errado. Só de premiações vai quantas? Medalhas? Umas 30? Não, o troféu mesmo, daqui a pouco, primeiro, segundo, Sim, terceiro lugar, ou é direto na medalha? Não, a gente tem as medalhas de participação para todos os inscritos. Depois nós entregamos medalhas de premiação por categoria de todas as provas, que dá 420 pessoas que sobem ao pódio por categoria. E depois nós temos 60 troféus de primeiro a quinto lugar dos geral, né, de cada prova. Sim. E isso também a gente também foi evoluindo, porque lá nas primeiras edições do evento a gente fez para os 3 primeiros. Uhum. Por quê? Porque a gente estava entendendo esse volume de atletas chegando. No momento que começou a ter mais volume de atletas, é justificável que tu aumente um pouco, né, a quantidade de troféu. A gente tem mais uma categoria agora, né, além do 3, 5 e 10. Dentro desse sistema, o pessoal começou, queremos uma quilometragem maior, quando é que vamos fazer meia maratona e tudo mais, e a gente vinha entendendo assim, não, para nós ainda não é o momento, tem tudo isso. Meia maratona é show, né? 21 km, né? 21 km. E o que a gente pensou? E a gente conseguiu criar, na verdade, o Desafio Sunset. O que contempla o Desafio Sunset? É tu correr as 3 provas, que é os 3, os 5 e os 10 km no mesmo dia, né? Porque elas têm horários diferentes, e aí tu fecha os 18 km. Então o desafio desde a última edição, né, foi um sucesso, foi legal, assim, mais de 200 participantes dentro desse desafio, que é uma prova que tu faz diferente também. A gente conseguiu inovar dentro da própria prova, né, trazer uma outra situação, que aí também já aumenta tudo isso. Né? E esse modelo do nosso desafio, ele é único. A gente bate no peito e diz, porque já existe, né, na própria maratona de Porto Alegre, Rio, enfim, lá para cima, o desafio. Só que daí o atleta corre, por exemplo, 21 no sábado e 42 no domingo. O nosso é 3, 5 e 10,
no mesmo dia. E com as pausas, assim. Então, a gente viu os atletas criando estratégias, como é que vai ser, vai correr 3, descansa, o que faz, né? Continua aquecendo, não faz, vai para 5. Não dá toda, porque vai faltar 10 ainda. Então, foi muito interessante e foi um formato que a gente, como o Kim falou, assim, como ela é itinerante, a gente ainda não conseguiu pensar um local assim, tá, aqui neste local vamos fazer 21K. Não dá, porque cada edição é num local, então a gente tem que estar muito, enxergar muito esse espaço, né, para poder oferecer uma prova maior. Então, ela ainda está visitando lugares. No momento que ela começar a revisitar, talvez a gente consiga dizer, bom, neste local terá uma prova de 21K, ou uma maratona, enfim. Né? Então, a receita do bolo, a gente diz, agora é mais fácil. Não, porque cada evento vai puxando a régua para cima. Quando o ano passado nós fomos, então, convidados a conhecer lá o bairro Cidade Alta, onde vai ser a próxima edição, e eles, então, né, gostariam muito que a gente levasse o evento para lá, e a gente, então, optou por levar. A gente pensando assim, acho que vai ser bem fácil, porque é um bairro planejado, novo, mais afastado. Não vai ter problema de questão de trânsito. Que a gente chamou assim, a reunião com a PRF, claro, porque vai passar. Tem a BR. Gente, vai fechar. A gente vai passar para o viaduto, vai fechar aquilo ali. E a gente estava lá. E a única oportunidade, talvez, das pessoas caminharem ou correrem ou andar sem ser de carro naquela localidade. Passar por baixo ali. Daí eu achei que ia ser fácil. Gente, assim, já envolve outros órgãos, envolve tudo. Então, envolvendo isso, era reuniões com a PRF, com a parceria deles, e daí a gente se vendo num lugar que é isso que eu digo. A gente já chega com um projeto muito sólido, né? Muito bem planejado, né? Então, o pessoal, o poder público tem nos recebido muito bem, né? Porque a gente, que a gente se mostra bem organizados e com tempo né? E já com essa potência que é o evento, né? Ele já está no calendário de eventos do município também, que foi um vereador que né, nos presenteou com essa questão. Então, a gente vem trabalhando nesse formato que vem com antecedência, achando que vai ser fácil, não é. Muito bem, pessoal. Estamos encaminhando para o final, né, do episódio. Então, para a gente fechar essa parte, nos digam, vamos brincar de mandinar aqui, futurologia, né? Onde é que estão as grandes oportunidades dentro deste mercado de corrida, que envolve alimentação, vestuário, fotografia, né, uma série de outras coisas. O que vocês enxergam, assim, se pudessem, né, fazer as previsões a partir da experiência de vocês, de aonde ainda tem bastante oportunidade dentro do que envolve a corrida de rua? Olha, a gente começou a entender que uma das coisas que eu acho que a gente que colocou até para esse grupo, né, essa fatia, as assessorias de corrida, elas são empresas. Fato, né? Elas viraram, a gente começou a enxergar elas como empresas. Elas não são, elas estão ali. 70% do público que participa da Sunset não é ligado à assessoria de corrida. Então, a gente acha que as assessorias já estão bem ocupadas, mas não. Né? Então, já tem muita oportunidade. E daí a gente até colocou, começou a instigar eles como empresas. Né? Porque né? Eles têm profissionais, enfim, e tudo mais. A fotografia de corrida, para mim, assim, eu acho que é um dos pontos que a gente ainda olha e cada vez chegando, e até eles se dando conta, os próprios fotógrafos abrindo empresas já, porque o que hoje em dia movimenta. E eu acho que é algo muito legal, né, de se profissionalizar, e que qualquer corredor, né? Quem não vai querer? Não, gente, e outra, né? Vamos lá. Tem criança no meio do rolê, né? Eu tenho um filho de 6 anos que corre desde os 4 nas provas. Sim. E a foto, Deus o livre, não vai as vós, a família, todo mundo ter lá a fotinho profissional dele. Te falo correndo. Que não precisa ser criança, porque tem gente que corre só pra foto, né? Eu já fui dessas. Também, né? Mas enfim, eu acho que é um registro legal. Eu acho que as pessoas saem, né, com aquele sentimento mesmo de dever cumprido, de superação, e daí quando vem aquela foto legal que tu tá lá correndo, é muito legal, é muito interessante, assim. E daí... Eu acho que, assim, é um nicho que os parceiros, os patrocínios, as empresas, né, têm como explorar, porque aquilo a gente consegue colocar, né, dentro dessa linha, a gente está entregando o final do funil, né?
todo mundo hoje está buscando, né? Faz todas as suas estratégias de marketing para quê? Vai colocando pessoas e vai afunilando até chegar, cheguei no meu cliente. A corrida a gente está levando lá a nata. Está ao final do funil das empresas que tem a ver com aquilo, com bem-estar, com saúde, Sim. material esportivo e tudo mais. É o que a gente leva hoje para as empresas. Ei, tá aqui, vem explorar. É a hora que a gente está conseguindo retomar. Outro dia a gente teve num parceiro, né, para vender o projeto. E aí, às vezes, a gente conversa, a gente se empolga demais, né, porque a gente gosta de falar, né? E que coisa boa a gente falar do que a gente gosta, acredita, né? E ele disse assim, olha, antigamente, né, eu patrocinava eventos porque as pessoas vinham aqui retirar o ingresso. Uhum. Né? E hoje não tem mais isso. Né? Hoje, a corrida proporciona isso. Hoje a gente leva, né? A gente usa a cereja do bolo, né? Os participantes, porque o participante tem que ir lá buscar o seu kit. Obrigatoriamente eles têm que buscar o kit. Então a gente faz todo esse movimento, apresentei, está aqui a empresa. Então tem hoje empresas, né, de nível nacional se conectando à nossa marca e dizendo, não, eu quero meus atletas, eu quero essas pessoas aqui dentro desse empreendimento. Né? Então a gente também consegue entregar isso que eu digo, é o final do funil. Então a oportunidade estaria de tu ir lá, o quê? Fazer atuação diretamente. Então às vezes a gente senta com os parceiros e diz, tá, mas vem cá, qual é a tua expectativa? Até pra gente poder entender, porque daqui a pouco vai chegar no final do evento, tu vai patrocinar o meu evento e dizer, não foi bom para mim, eu não vendi nada. Eu falei, cara, daqui a pouco não é isso. Não, daqui a pouco não é para tu vender nesse momento. É uma outra forma que tu tem de te posicionar. Então isso eu acho que é uma das oportunidades que vem trazendo, assim, que a corrida está proporcionando, porque ali tu tem uma gama, assim, além disso diretamente, tu tem perfil de tudo que é, né, que é jeito, né, ali que a gente está trazendo ali, o pessoal está dedicado e está querendo ver o que tem para eles em relação ali, quem está pensando neles. Então eu acho que é um caminho assim bem que ainda para o futuro tem muito a ver, as grandes marcas já vêm se conectando já em pequenos grupos, eu acho que pode ser um caminho bem interessante. Show de bola. Bem, vamos para os quadros? Vamos direto. Então, a gente tem um quadro aqui, pessoal, que é o Outdoor do Empreendedor. Então, a gente sempre pede para os nossos poderosos deixar uma mensagem. Enquanto vocês vão pensando, né, o quê? Situa melhor, né? Uma mensagem para ser colocada num outdoor 4x40 na Paulista, vinculado Brasil a inteiro vocês, que vai ser lido por todo mundo, que tem a ver com uma mensagem pode que ser vocês o queiram deixar. Ah, o Leandro gosta do pode ser o arroba de pode ser alguém. invadir um arroba de alguém famoso aí, com uma mensagem que vocês deixariam a partir da experiência de vocês para quem está empreendendo, quer empreender, tem interesse por empreendedorismo, por gestão, por negócio, né? Então, vocês ficam com essa tarefa, pensando, pode ser autoral, pode ser de outra pessoa, não tem problema. E a gente volta para os outros quadros, depois chamamos vocês depois. Vamos? Muito bem, então vamos direto aí com o Gotas de Inspiração. Liderança e gestão são coisas diferentes, mas uma não sobrevive sem a outra. Uma voadora essa aqui, hein? Vamos de novo. Liderança e gestão são coisas diferentes, mas uma não sobrevive sem a outra. E vem com o arroba, com o oferecimento de @leituras de negócios com o nosso livro da semana. Muito bem, a nossa dica de leitura hoje aqui na estante do café é um livro intitulado Enquanto Uns Falam, Outros Escalam. E aí tem um subtítulo, né? De que lado você quer ficar? Então, escrito pelo Arthur Frota, que é o autor da frase, né? A frase foi tirada de dentro do livro, a frase do nosso Gotas. E ele traz, pontualmente falando, um método para escalar, né? Partindo da ideia de que, bom, quando um negócio começa, né, é muito movimento, é muita atividade todo o tempo, né, quem está à frente daquilo ali, quem está tocando aquilo ali nunca para, bom, mas como é que a gente prepara para crescer? Né, e essa é a proposta dessa obra, então, né, falar sobre um método, pelo menos pontos-chave ali que tem que se ter organizado e estruturado para poder efetivamente sustentar uma escala que geralmente é o desejo dos negócios, que eles escalem, enfim, que eles não fiquem só ali na mão, né, do dono, da dona e da família, atendendo, né, pequenas comunidades. Então, essa é a dica de leitura, né? Enquanto uns falam, outros escalam. Leandro, com as informações. Bem, baita dica de livro e bem tranquilo, assim, né? Daqueles bem diagramadinho da editora Gente, aí o pessoal já sabe como é que é, bem... A parte de design é lindo.
ia bem tranquilinho. Assim, 2026, da gente, como eu falei, tirinho curto, 174 páginas, aí dá pra ir no final de semana, né? Bem tranquilo. Dá, isso dá. Isso dá pra seguir. Muito bem. Muito bem, fizemos a nossa parte para dar tempo para vocês, para a gente voltar para o outdoor, por favor. O que cada um de vocês colocaria no outdoor? Bom, a frase que eu pensei já está na minha camiseta, que é um pouco do que a gente trabalha nessa questão da experiência Sunset. Cada passo uma conquista. Eu acho que fala um pouco desde quem está empreendendo até, no nosso caso, o atleta, né? Então, é um pouco, acho, do que a gente pensa. A gente dá um passo, mesmo que possa parecer pequeno, mas é uma conquista, sim. E daí é o próximo passo, é outra conquista, e o próximo é a outra. E a gente trabalha muito essa questão no projeto como um todo. A gente gosta de enxergar assim, vai ter muito mais ainda a ser feito. Então, vamos dar os passos conforme a gente consegue, bem feitos, né? E sim, comemorar as pequenas conquistas também, comemorar os pequenos passos, né? Porque eu acho que é muito importante a gente valorizar o que se faz com, né, ou com propósito, e que isso vá crescendo e daí sim sempre comemorado e com, né? Então, acho que é um pouco isso. Muito bem. É autoral? Vocês organizaram, puxaram de algum lugar? Isso aqui a gente, na verdade, colocou essa frase para os padrinhos, né? A gente tem, nas provas tem padrinhos que a gente reconhece como pessoas que são pessoas que têm uma história legal para contar, né? Que não precisa estar ligado ao nosso projeto, mas sim sobre o esporte, sobre qualidade de vida, corrida. E daí a gente junto foi pensando nisso, né? Eu não sei se a agência... Foi uma coisa meio construída. Uma a gente quer passar coletiva. isso. É uma construção coletiva e que daí eu acho que se adapta também, sim, à questão do nosso jeito de empreender, assim, do nosso projeto. Que a gente sente que é umas coisinhas, às vezes, passa de formiguinha, mas que, assim, a gente comemora, a gente fica feliz, a gente olha para trás, que massa. Então, acho que tem que ser comemorado, tem que ser tido como conquista, assim. Muito bem, Quinho. Então, estava pensando agora aqui de uma forma assim, eu acho que para quem quer empreender, eu acho que se resume numa palavra assim, permita-se. Permita-se, é isso. Muito bem. E o jabá? Vamos pro jabá. Eu quero os arrobas, eu sei que vocês trouxeram coisas para mostrar, pode mostrar aí nas câmeras. Esse aqui é para também incentivar vocês. Aqui nós temos uma camiseta e uma meia da nossa marca de performance, tá? Assim, no sentido de qualificada para vocês começarem. Não sei se já praticam atividade. Se não praticam, é um incentivo. Se já praticam, é mais um presentinho, porque todo corredor gosta, né? De uma meia, uma camiseta. Então, aqui é um presente para vocês. Obrigada, gente. Muito obrigada. Né? Muitas graças. Muito obrigada, o Leandro vai mostrando. Enquanto isso, arrobas, querem falar com vocês, querem conhecer o material da Sunset. Claro. Se entrar lá no arroba, vai ter foto do meu filho, que fez os seus 300 metros em 49 segundos. E ele fala sempre, sempre, sempre. Com 6 anos, ele fez 300 metros em 49 segundos. E quando eu vou marcar para ele, mãe, tem que ser em menos do que foi os 49 aquela vez que eu fiquei em primeiro lugar. É muito engraçado. E eu quero saber se tem também postagem da medalha de madeira lá, né? Esse pessoal vai voltar na linha lá e vai. Tem feed da medalha de madeira? Eu me comprometo a postar, inclusive. Tem feed da medalha de madeira? Com certeza. Mas então, o nosso arroba, né, das redes sociais, o Instagram, então é @sunsetrunpelotas. Tá? Nós temos um site também, que é experienciasunset.com.br. E, enfim, a nossa próxima edição é no dia 27 de junho. Tá? As inscrições estão abertas via esse site. Né? Esperamos todos vocês para ir lá conhecer esse espaço novo da cidade também. Muitas pessoas não conhecem, vai ser um dia lindo. Acreditamos com um lindo pôr do sol e que as pessoas se conectem, vibrem juntas, se permitam sim ir lá, superar, fazer algo importante, assim, legal para si, né? Eu até antes eu tinha visto até o episódio da Paula Blas, dos 20 minutinhos, quem sabe não é os 20 minutinhos de corrida aí. Olha né? aí, ó. Para algumas provas cabe esses 20 minutinhos, para outras não. Mas enfim, é um momento, sim, eu acho que até como tu bem colocou, a geração Z tá um pouco nos fazendo olhar, né, para esse novo momento, que é um momento bem importante realmente de cuidar de
si, né, e se priorizar. Então a gente acho que vem trazendo essa oportunidade, né, esse palco para que as pessoas brilhem lá e se sintam felizes e vivendo o esporte e qualidade de vida. Bem. Venham viver a experiência Sunset, né? Se permitam a viver, a participar, a brincar, né? A ir lá e realmente se divertir, né? Fazer algo realmente diferente, assim, e quem sabe dar o primeiro passo, né? A gente tem seguido, toda a Sunset a gente tem o relato, foi a minha primeira corrida, é a primeira vez que eu vou participar e daqui a pouco já está fazendo a sua meia maratona, e a gente fica muito feliz porque esse pessoal retorna, trazendo sempre mais alguém para incentivar e dar esse primeiro passo. Muito bem, gente. Parabéns, né, pela iniciativa toda. Obrigada por estarem conosco, compartilhando a história da Sunset, falando sobre o mercado. É isso aí, graças mais uma vez aí por compartilhar a história de vocês aqui. Certamente vai inspirar muitos empreendedores aí pelo Brasil que acompanham o Café Empreendedor. Então fica aqui o nosso agradecimento. E lembrando, é claro, que aqui no Café Empreendedor nós sempre falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama lá no Instagram, no @Agência Arcona. E também falamos para a VG Gestão de Resultados, gestão inteligente, resultados consistentes. Segue no @VG Resultados também lá no Instagram. E nós vamos fechando por aqui mais uma edição do Café Empreendedor. Obrigado pela participação, pessoal, e até a próxima edição do Café. Valeu!